Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Natália Santos Castilho e na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre noções de saneamento básico, um tópico que foi cobrado ali no edital de vocês da Sanisul. Vou fazer uma breve apresentação, para quem não me conhece. Eu sou graduada em Química Industrial pelo Instituto Federal de Goiás, mestre em Química em Síntese Orgânica e Produtos Naturais pela Universidade Federal de Goiás. Sou professora de Matemática, Ciências da Natureza, Química Analítica e Química Orgânica e perita criminal desde do concurso de 2021 no estado do Mato Grosso do Sul. Aqui estão minhas redes sociais, caso vocês queiram entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, tá bom? E o edital de vocês, trouxe esse tema da parte de meio ambiente dentro de conhecimentos gerais, distribuídos em tópico 1, noções de saneamento, englobando saúde, higiene e saneamento básico. Tópico 2, sistemas de abastecimento de água. O 3, o ciclo da água. 4, poluição e tratamento da água. 5, noções sobre as doenças de transmissão e vinculação hídrica. 6, sistemas de tratamento e efluentes. 7, saneamento e meio ambiente. 8, ecossistema e seus componentes. 9, a Lei Federal número 9.984, de 17 de julho do ano 2000, que versa sobre todas as diretrizes com relação aos recursos hídricos. Em regra, esses assuntos, eles são assuntos cobrados de uma maneira bastante intuitiva ou decorativa. Principalmente a banca do concurso de vocês, que é a OCP, ela gosta muito ali da literalidade da lei, da literalidade dos conceitos, das etapas de tratamento, da conceituação das etapas de tratamento. No geral, não é um assunto assim muito complicado, mas demanda atenção e leitura por parte de vocês. Então vamos começar aqui a aula de hoje. O tema da nossa aula é noções de saneamento, que é aquilo que está lá no seu tópico 1 do edital. E o tópico 5, noções sobre doenças de transmissão e vinculação hídrica. Nesse primeiro momento da aula, a gente vai trazer alguns conceitos para que vocês entendam a fundamentação teórica que virão de acordo com as legislações. Então vamos lá. Entende-se por saneamento ambiental o conjunto de ações socioeconômicas que visam preservar ou modificar as condições do ambiente, com o objetivo de alcançar a salubridade ambiental. Dentre as ações de promoção estão o abastecimento de água potável, serviços sanitários, disposição de coletas de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Olha, prestem bem atenção, pessoal. Dentro das ações está prevista a coleta de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. A banca adora colocar que é somente a coleta de resíduo sólido, então que é somente a coleta de resíduo líquido. Não é. Engloba todos os tipos de resíduos, nos 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. A promoção da disciplina do uso de solo por meio de políticas sustentáveis, a drenagem urbana, a epidemiologia, que é o controle ali das doenças causadas por uma má condição no saneamento ambiental, e obras especializadas com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural. Tem por finalidade prevenir doenças e promover saúde. Então, uma das principais finalidades do saneamento ambiental é fazer o quê? Prevenir doenças e promover a saúde, ok? Lembra da salubridade ambiental que a gente viu aqui no slide anterior? O que é essa? É o estado de rigidez em que vive a população urbana e rural, ou seja, o estado de rigidez é quando ali a população urbana e rural já está ali no seu funcionamento pleno, tanto no que se refere à sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência. Então, exige aqui, dentro da salubridade ambiental, uma participação ativa dos órgãos do governo e também da população. Inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de endemias ou epidemias vinculadas pelo meio ambiente, como no tocante ao seu potencial de promover o aperfeiçoamento de condições mesológicas favoráveis em pleno gozo da saúde e bem-estar. E o que é saúde? De acordo com a OMS, pessoal, saúde é o bem-estar físico, mental e social. Para a OMS, saúde não é apenas o nosso bem-estar físico, é também o mental e o social. E não apenas a ausência de doenças.
ter doença não necessariamente significa falta de saúde. E não ter doença também não necessariamente significa que tem-se saúde, ok? Estima-se hoje que para cada R$1 gasto em políticas de saneamento, políticas de tratamento de água, há uma economia no sistema público de saúde em torno de R$8. Então, a proporção é de 1 para 8. O Estado, né, gasta R$1 e economiza 8 lá nas políticas de tratamento de saúde. O que é o meio ambiente? De acordo com a Lei 6.938, de 31/8/1981, essa lei ela é uma lei que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. E os fins dessa lei é a formulação de aplicação dessas políticas no Brasil. E essa presumida lei define que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite abrigar e reger a vida em todas as suas formas, ok? Então, de acordo com essa legislação que define, com essa legislação que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Propícias, bem regulamentadas e propícias à manutenção da vida. Diarreia. A diarreia é causada por um problema ambiental, que é o quê? A falta de saneamento, de abastecimento de água, de higiene. As doenças tropicais, que são aquelas doenças, que normalmente são sazonais e que é comum aos países tropicais. Exemplo, dengue, zika, chikungunya. Essas doenças, elas estão ligadas, ao problema ambiental relativo à falta de saneamento, má disposição do lixo, foco de vetores de doenças nas redondezas. As verminosas estão relacionadas à falta de saneamento, de abastecimento de água e de higiene. As infecções respiratórias, pessoal, gripes, as HAZNs, que circulam todos os anos aí pela nossa população, estão relacionadas à poluição do ar em recinto fechado e à superlotação, tal como a tuberculose, certo? Então, voltando aqui ainda, tá. Então, nesse slide aqui, nós podemos ver que a maioria dos problemas ambientais que existem estão relacionados à falta de saneamento básico, certo? E é por isso que nós temos a definição de saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, drenagem e manejo das águas pluviais e urbanas, certo? E a maioria dos municípios brasileiros, cerca de 97,7%, conta com rede de abastecimento de água. Só que apenas a metade desses 97,7% tem rede de esgoto. E os outros 2,3% não tem nada, nem rede nem esgoto, ok? Entre os 5.507 municípios do país, mais de 1.300, ou seja, 23% desses municípios, enfrentam problemas com enchentes. Enchente, pessoal, ela causa ali toda uma contaminação, ela prolifera, micro-organismos patógenos, além de, é claro, destruir várias cidades, como a gente bem viu acontecendo aí no ano de 2024 na região sul do país. A coleta de lixo no Brasil hoje é amplamente difundida, porém a grande maioria dos municípios, 63,3%, deposita seus resíduos em lixões a céu aberto e sem nenhum tratamento. Isso também gera um problema ambiental de contaminação dos solos, contaminação do lençol freático, disseminação de doenças e contaminação e poluição do ar. Os aterros sanitários, poluição do ar, mas aí, assim, em menor grau expressivo do que aqueles gases de efeito estufa que são gerados pelas atividades industriais e toda a ação antrópica, ok?
Os aterros sanitários estão presentes em apenas 13,8% dos municípios brasileiros. E apenas 8% desses afirmam ter coleta seletiva. Então, pessoal, ter uma rede de esgoto, de tratamento de água, ter uma rede de tratamento de esgoto, de água, uma coleta de lixo, um reaproveitamento do lixo no Brasil hoje é um luxo. Não é todo mundo, não são todos os municípios, nem todas as cidades que contam com isso. Brevemente aqui nós vamos ver a Lei de Saneamento Ambiental, mas nas próximas aulas de legislação a gente vai aprofundar mais esse assunto, ok? A Lei do Saneamento Ambiental é a Lei 11.445 de 2007. Nessa lei são estabelecidas diretrizes nacionais para o saneamento básico e essas diretrizes possuem os principais fundamentos. Universalização do acesso, ou seja, saneamento básico é para todos. Obrigatoriedade da existência do agente regulador. Sabe aquele agente de saneamento que vai lá na sua casa colocar o pozinho para poder prevenir o mosquito da dengue? A lei do saneamento básico previne essa obrigatoriedade do agente regulador. Não só o agente como funcionário, mas também os agentes empresas, ok? E a obrigatoriedade da ligação de água e esgoto, ou seja, garante ali a obrigatoriedade do fornecimento de água público e o tratamento de esgoto. Você acabou de assistir um trecho de uma das nossas aulas da turma Sanesul. Para você que está nos conhecendo agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Eduardo Ferrufino e estou aqui para te ajudar no seu objetivo, que é a aprovação. A família Fita já tem tradição em aprovação em concursos públicos. E na Sanesul não é novidade, nós temos várias aprovações. Vou trazer aqui alguns dos nossos resultados. Nós tivemos, primeiro lugar, agente em saneamento, Sara Cristine. Mas não foi apenas um primeiro lugar, nós tivemos outro primeiro lugar, Fernando Lara, técnico em análise e tratamento, também em primeiro lugar. E também nós tivemos aqui contador, terceiro lugar, nível superior. E aí, para finalizar, nós trazemos aqui a nossa seguidinha, onde tivemos primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar no concurso da Sanesul. Agora você já conhece a nossa família. Pode comparar, você vai encontrar vários cursos na internet, mas nenhum é melhor que a família Fita. Nós somos a família que mais aprova na região. Ficou interessado? Então acesse o nosso site fitaconcurso.com.br, clique no link da turma Sanesul e faça sua matrícula agora mesmo. E junte a família Fita. Te espero por aqui. Valeu, até mais! O Decreto 5.540 de 2005 estabelece definições e procedimentos sobre o controle da qualidade de água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para a divulgação da informação ao consumidor sobre a qualidade da água para o consumo. Nós temos a portaria 888 do Mato Grosso do Sul de 2021. Fiquem de olho nessa portaria, tá bom, pessoal? Porque ela é daqui do nosso estado. Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade e dá outras providências, certo? Então, o que essa portaria faz? Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade de água para o consumo e seu padrão de potabilidade. Certo? Nós temos ainda, outras resoluções do CONAMA que versam sobre, essa parte, de meio ambiente, tratamento e tudo mais. A primeira resolução aqui que eu trouxe para vocês foi a 396 de 2008, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. E a resolução 357 de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento e dá outras providências. O que acontece, pessoal? A banca de vocês gosta bastante da literalidade das classificações trazidas dentro das leis e das resoluções. Então, eu trouxe aqui para vocês as definições de água de acordo com essa resolução 357 do CONAMA. Com relação a esses corpos de água e as águas doces, nós temos a primeira classificação de classe especial, que são as águas destinadas a
ao abastecimento para o consumo humano com desinfecção. Desinfecção, pessoal, é o último processo lá da etapa de tratamento de água que a gente ainda vai ver. Mas se uma água já foi desinfectada, significa que ela passou por todos os outros processos de tratamento, tá? Então, assim, essa classe especial abarca as águas que já passaram por todos os processos de tratamento. A prevenção do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação e proteção integral. Então, a classe especial das águas é destinada a isso, ao abastecimento do consumo humano só depois que ela passou pela etapa de desinfecção. É destinada à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e é destinada à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação e de proteção integral. Ok? Depois, na classe especial, nós temos a classe 1. A classe 1 abarca aquelas águas que podem ser destinadas ao abastecimento para o consumo humano após tratamento simplificado. Se na classe especial exigir a desinfecção, agora não, agora só o tratamento simplificado. E a gente vai ver que esse tratamento simplificado, a água vai passar pelas etapas de coagulação, floculação e vai ser filtrada diretamente. Ela não passa pelas etapas de decantação e pelas etapas depois de clarificação, certo? Então, nós vamos ver tudinho isso, tá? Essa classe 1 ainda é destinada à proteção das comunidades aquáticas. A recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático, mergulho, conforme a resolução da CONAMA 274, essa resolução não é importante para vocês, tá? Tanto quanto é importante a classificação das águas. E é destinada à irrigação de hortaliças, que são consumidas cruas, e de frutas que se desenvolvam recentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem a remoção de película. Então, essa água da classe 1 é destinada a todas essas situações. Na classe 2, nós temos a água sendo destinada ao abastecimento do consumo humano após tratamento convencional. Tá? A gente também vai ver tudinho sobre isso, né, com relação aos tratamentos de água, ok? Não preocupe com isso agora. A proteção das comunidades aquáticas, a recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas, parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto, e a aquicultura e a atividade de pesca. A classe 3 de águas, pessoal, é destinada ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado, a irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, a pesca amadora, a recreação de contato secundário e a dessedentação de animais. Ou seja, o animalzinho vai lá para poder beber a água, aquela água tem que ter um tratamento também. Ok? E a classe 4 de águas pode ser destinada à navegação e à harmonia paisagística. Trouxe aqui para vocês, pessoal, um quadrinho resumo das classificações de água de acordo com essa resolução 357 do CONAMA, tá? Ó, no eixo horizontal, nós temos as classes de água, conforme nós vimos, classe especial, a primeira, classe 1, a segunda, classe 3, 2, classe 3 e classe 4. E de cima para baixo, nós temos ali, né, uma seta decrescente com relação à qualidade da água, onde ela é mais próxima da condição natural, né, começa ali, né, com maior grau de proximidade a essa condição natural e vai até o menor grau de proximidade da condição natural. E nós temos aos usos, né, com relação aqui também aos usos, mais exigente e menos exigente. Olha só, na classe especial, então, essa água ela tem que estar mais próxima da condição natural. Então, o tratamento utilizado nessa água vai ser o mais exigente. Por isso que ele pede até a etapa de desinfecção.
Na classe 1, já pode ali, né, ter uma maior relatividade com relação a ser mais próximo da condição natural, mas ainda assim é uma água que necessita de tratamento, né? E o uso dela já é um pouquinho menos exigente do que o da classe especial. E assim sucessivamente, até que na classe 4, como nós vimos, é uma água mais distante da condição natural e menos exigente com relação aos mecanismos, né, aos meios de tratamento, ok? Para vocês entenderem mais ali com relação à água, eu trouxe para vocês um breve resumo do que é um ciclo hidrológico. Mas como o edital de vocês trouxe separadamente um tópico com relação ao ciclo da água, que também é o ciclo hidrológico, né, mesmo são sinônimos, a gente vai ter uma aula mais aprofundada disso, ok? Ó, os processos de transporte de massa têm lugar na atmosfera, terra e oceanos. Grave essas palavrinhas que estão em negrito. Professora, eu não sei o que é um transporte de massa. Peguei a massa de um lugar e coloquei uma matéria que tem massa no outro, tá? O conjunto desses processos é chamado de ciclo hidrológico, mas só referente à água, ok, pessoal? O insumo básico para a realização desse ciclo é a precipitação das águas. Então, por que ocorre o ciclo das águas ou ciclo hidrológico, já que são sinônimos? É porque ocorre a condensação das águas. A precipitação também pode aparecer com condensação para vocês na prova. O que é isso, precipitação ou condensação? É quando eu tenho uma água no estado de vapor, essa água libera calor para a atmosfera, e aí as moléculas de água que estavam até então no estado de vapor, depois que liberam esse calor, se transformam em moléculas de água no estado líquido. Aqui eu não tenho gás, água se transformando em água líquida, eu tenho vapor de água, ou seja, a água no estado de vapor. O nome dessa transformação química, onde eu tenho a passagem do vapor para o líquido, é condensação. Professora, mas eu aprendi que a condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Sim, só tomem bastante cuidado, né, com essas definições químicas, porque um gás mesmo, ele não se transforma em líquido pelo fenômeno de condensação. Entre outras coisas químicas lá que vocês não precisam se preocupar com a cabeça. Mas quando eu tenho uma substância no estado gasoso, no caso da água, ela está em estado de vapor e ela se transforma em líquido, esse fenômeno chama-se condensação. E como que esse fenômeno pode aparecer para vocês? Precipitação das águas ou condensação, ok? Em termos energéticos, para que ocorra a precipitação, é necessário que exista uma diferença entre a radiação emitida pelo Sol e a refletida pela atmosfera terrestre. Ou seja, é necessário que ocorra liberação de calor, né, por uma diferença aí do calor recebido e do calor emitido com relação à superfície terrestre, certo? Não preocupa muito com isso. Assim, não preocupa muito de entender o que é calor, radiação, não, tá? Lembre que para que ocorra, a gente precisa para que ocorra o ciclo hidrológico e a precipitação das águas, a gente necessita de uma fonte de radiação térmica, uma fonte de radiação de calor, que é o Sol, certo? O ciclo hidrológico é dividido em duas fases, o curto e o longo. O curto é aquele que ocorre lá nos oceanos. Ó, a gente tem aqui a água do oceano, recebe calor, essa água evapora, vai lá para a atmosfera, na atmosfera ela perde calor, precipita na forma de chuva, ok? E o ciclo longo é aquele que ocorre aqui, ó, nos meios terrestres, certo? Ó, nós temos aqui as águas subterrâneas que absorvem calor, né, da fonte de emissão de calor, que no caso é o Sol, e também os animais, plantas, né, liberam água nos seus processos, água na condição de vapor, nos seus processos de transpiração e de urina, entre outros. E aí, quando essa água chega lá no estado de vapor, ela perde calor e precipita, ou seja, condensa, formando as chuvas e reabastecendo o ciclo, certo? Quando a gente para analisar, nosso planeta Terra, ele é conhecido como planeta Água, certo? Tanto que as imagens lá de satélite, né, mostram a Terra bem azulzinha por conta da quantidade de oceanos, né, a quantidade de água que existe na nossa superfície. Só que, será que toda essa água é voltada para o consumo humano? Não é, pessoal. Olha aqui, ó. A quantidade de água livre sobre a Terra atinge
1.370 milhões de quilômetros cúbicos. Cerca de 97% são de água salgada, ou seja, são águas que não são utilizáveis para a agricultura, o uso das indústrias ou o consumo humano. Okay? A água doce, que é aquela água voltada a esses fins de agricultura, uso industrial e consumo humano, corresponde a cerca de 3% das águas que nós temos no nosso globo terrestre. E apenas 0,3% desses 3% já é aproveitável. Mas por que ele é aproveitável? Porque ele está nos rios, está nos lagos, a gente consegue captar essa água. A outra maior parte está a outra maior parte da água está na forma de neve, gelo ou nos lençóis subterrâneos, certo? Por isso que a água utilizável corresponde a um total de 98.400 quilômetros cúbicos, sobre a forma de rios e lagos, ok? E 4.050.800 quilômetros cúbicos sobre a forma de águas subterrâneas. Qual que é a maior informação que você tem que levar desse slide? Não precisa ficar decorando esses milhões, esses quilômetros cúbicos, nem nada. Mas essas porcentagens é interessante que você memorize. 97% das águas do planeta são salgadas. 3% são doces. Só que desse total de 3%, a gente consegue destinar 0,3% dessa água para agricultura, uso industrial e consumo humano. O restante da água doce do nosso planeta está na forma de neve, gelo e lençóis subterrâneos, ok? A água e suas características. O que é água, pessoal? Você pensa assim, eu tenho contato com água todo dia, mas você já parou para pensar na característica da água? Quais são as características que a água tem que ter? A água tem que ter cheiro? Não tem que ter cheiro. A água tem que ter cor? Não tem que ter cor. A água tem que ter micro-organismos? Não tem que ter. Então, olha só, as características físicas, químicas e biológicas da água estão associadas a uma série de processos que ocorrem no corpo hídrico e na bacia de drenagem. A gente vai ver também sobre as formas de drenagem de água, tá? Ao abordar essa questão da qualidade da água, é fundamental ter em mente que o meio líquido apresenta duas características marcantes, as quais condicionam a maneira absoluta a formação dessa qualidade. Capacidade de dissolução e capacidade de transporte. Adianta eu ter uma água tão contaminada que ela não pode ser tratada? Não, o nome dela é esgoto, né? Aí, no caso, essa água já seria destinada ao tratamento de esgoto, não de água para abastecimento com os fins que a gente já viu. E adianta também eu ter uma água de difícil acesso, onde eu não consiga captar essa água para fazer o tratamento dela? Também não adianta.